Então vamos lá. Sem querer acabei saindo aqui da sala. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, tá bom? Então, provérbio que também tem a ver com o assunto. A gente vai ver que ele é muito específico, tá? Ele tem uma aplicação mais específica. Ele aparece pouquíssimas vezes, uma vez só, tá? Então, assim, é até mais tranquilo da gente estudar, porque só tem um contexto aí para ele, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar aqui umas perguntinhas e aí a gente vai dar um tempo aí para cada um ler, tá? Então vamos lá, então, em Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14, tá? Eu vou fazer a leitura, tá bom? E aí vamos pensar nessas perguntas juntos aqui, tá bom? Qual o contexto em que Jesus pronunciou o provérbio, tá? Qual a lição da parábola anterior ao provérbio, né? A gente vai ver, né? Que tem uma parábola. Qual o significado do provérbio? E aí tem uma questão extra aí, né? Quem acertar vai ganhar um ponto extra, tá bom? Que é qual é o tipo de paralelismo, né, desse provérbio? Se é sinonímico, né? O que é sinonímico? Se a primeira frase ela expressa a mesma ideia que a segunda. Se ele é antitético, né? As ideias são contrárias, né? Antônimos, né? No caso, uma antítese. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sintético, se a segunda frase ela sintetiza a ideia da primeira, ou se ele é intensificador, se ele aumenta, né? Intensifica, a segunda frase intensifica a primeira frase, tá bom? Então, só para a gente pensar aí naquelas coisas que a gente estudou na semana passada. Então vamos ler juntos aqui, Mateus 22, do 1 ao 14, tá? Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Então, essa parábola aqui que é até bem conhecida, tá bom? E que ao final Jesus profere esse provérbio, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, um contexto interessante. Então, qual é o contexto então que Jesus está pronunciando esse provérbio, né? Ajuda também a gente olhar o trecho anterior, né? Dá uma passada de olho aí, que é do 33 ao 45, que é uma outra parábola que Jesus estava contando, que tem um tema semelhante a essa parábola do banquete aí, tá? Dá uma olhada aí antes, vou dar um tempinho para vocês.
Ok? Podemos, então. Qual que era o contexto aí? Né? Então, pensando nessas duas parábolas anteriores. Jesus estava pronunciando, estava comunicando o que aí, para quais pessoas? É, a impressão que eu tive agora, né, olhando aqui, é... Bom, o contexto é que ele estava falando aqui para os fariseus, né, sobre essa questão, tanto a parábola, a primeira parábola, quanto a outra, ela dá essa ideia, assim, daqueles que são convidados, né, e não valorizam à altura o convite, né, o chamado. E aí, pensando nos fariseus, no povo judeu, eles acabam se encaixando nisso, né? Porque eles acabaram tendo toda essa prerrogativa, né? Histórica, né? Do Antigo Testamento, de ser o povo escolhido e tudo mais. Entretanto, eles não valorizaram quando apareceu o Filho de Deus, né? E mesmo tendo toda a Escritura ali, né? Afirmando e comprovando que Jesus era o Filho de Deus, eles não conseguiram entender e nem valorizar. Aí eu já aproveito até para falar o seguinte aqui, eu fiquei pensando, eu nunca tinha pensado nisso, e agora, lendo assim, a gente dando mais atenção a esse assunto e tentando pegar aí esse provérbio, né? Quando ele fala, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pode ter um problema aqui na tradução, foi o que eu pensei, mas ao mesmo tempo eu vou arriscar. Eu pensei assim, esses escolhidos, eu fiquei pensando que o povo judeu, ele era o povo escolhido, né? E quando você fala assim, muitos são chamados, né, e poucos são escolhidos, eu fiquei pensando, talvez Jesus usou ali um trocadilho para justamente que era muito estilo de Jesus, né? Assim, para justamente deixar claro para eles assim, tudo bem, vocês são o povo escolhido, né? Entretanto, cuidado, né? Meio que isso, né? Cuidado, né? É mais do que ser o povo escolhido, né? Sim. Sim, Mais ou menos assim. sim. Não, é isso, é essa ideia mesmo. E aí, qual foi a base da escolha? Vamos pensar então nisso. Acho que é essa mesma ideia, né? Acho que está se aplicando a um contexto aqui que ele está conversando com os fariseus, mostrando para eles que realmente, olha, eles tiveram a primeira chance, mas eles estão rejeitando, né? Agora vamos pensar, qual foi a base da escolha, né, que Deus escolheu eles? Israel era um povo melhor do que os outros povos? Não, Não, não era. de forma alguma. Inclusive quando a gente olha para os patriarcas, né, eles são homens de fé, mas são homens muito falhos, né? Todos eles, né? Abraão contou mentira, duvidou, gostava de uma guerra, né? Isaac também era meio diferente, assim. Jacó então, ele ali era mais mentiroso de tudo, enrolado. A gente pode falar que ele lá era um enrolado total, né? E a escolha de Deus foi pela graça, né? Foi pela graça de Deus mesmo, por aquele povo. Então, a base foi a graça para escolher. A gente já vê a graça de Deus no Antigo Testamento. Só que o que eles entendiam? Né? Que eles tinham sido escolhidos por serem descendentes dos patriarcas. Né? E que por isso, né, nasci aqui em Israel, sou circuncidado, né, meu sangue é puro, eu estou dentro da festa. Né? Comum com algumas coisas hoje, né? Recados que a gente ouve assim, mensagem, todos os caminhos levam a Deus, que basta ter algum tipo de fé, sabe lá em quê, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, né? Sabe lá em quê, ou por aí vai, tá? O que importa é a boa vontade, né? E Jesus ele está mostrando que não, né? Com as duas parábolas, né? É necessário, na primeira parábola ele mostra que era necessário que eles dessem os frutos do reino, né? Devolvessem, mas toda vez que o dono da vinha enviou aqui alguém, eles trataram mal, mataram, ao ponto de matar até o filho, né? Do dono da vinha, né? Que enviando o filho era como se enviasse o próprio dono.
Então, e aí ao final dessa parábola eles entendem que eles estavam falando contra ele, né? Perceberam, né, que eles estavam querendo matar Jesus, sabiam disso, né? E sabiam que Jesus estava falando. E na parábola do banquete, né? Aqui ele vai contar a história de uma festa, né? Que muitos convidados, os primeiros convidados rejeitaram, né? E isso gerou uma ira, né, no rei, né? Ao ponto dele queimar e julgar, né, essas pessoas, destruiu aqueles assassinos e queimou aquela cidade. Posteriormente ele manda, então minha festa não vai ficar vazia, ele manda ir pelas ruas e convidar aqueles que não seriam os convidados primários, né, os secundários, aí, pessoas boas e más, né, ele fala, encher a casa. E aí, né, a festa acontece, obviamente, com essas pessoas, e aí ocorre, né, o que acontece algumas vezes em algumas parábolas, que é o segundo final, né. Essa parábola ela tem dois finais. O primeiro é quando a festa termina cheia, né, e a festa está cheia de convidados, e a segunda é quando ele encontra um homem com as vestes nupciais e não deixa ele participar da festa, ao contrário, sem vestes nupciais e não permite ele participar da festa, né, e joga ele para fora, onde haverá choro e ranger de dentes, mostrando também que não era só ser convidado para a festa, mas era necessário estar adequado à vontade do dono da festa, né? É só aceitar, né? Não era só aceitar, era necessário se submeter à vontade do dono da festa. E quando tem um segundo final, geralmente o segundo é mais importante nas parábolas. Tem um detalhe interessante aí, tá? Quando as parábolas elas têm dois finais, essa ideia. O primeiro final é esse, questão do banquete, a festa cheia. O segundo é esse que a questão da veste nupcial aí, do homem que não vestiu a veste e foi botado para fora por causa disso, tá? Então, eu acho que qual a lição dessa segunda parábola, então que Jesus quer trazer para nós? A parábola, né? Qual a lição que ela traz? Mesmo a gente sendo. Mesmo a gente aceitando o convite de Deus e participando da festa, precisamos estar atentos e estarmos preparados, né, com os nossos corações, porque mesmo reconhecendo, né, o valor do chamado de Deus, tão grande, valor tão valioso, e por isso nós aceitamos, mas o não estar preparado aqui, o não estar atento, eu vejo que é esse caso do homem que não está bem vestido para tal ocasião, né? Não está vestido adequadamente. Então não adianta só aceitar, mas manter um coração agradecido, manter um coração temente, um coração obediente, né? No caso desse homem, ele estava com roupas inadequadas. E isso me faz ter temor, né? Será que eu, mesmo estando na festa do rei, eu posso estar com roupas inadequadas, né? Estar com o coração inadequado? Sim. É interessante, tem uma questão cultural interessante aí, porque aceitar convites para festas naquela época, geralmente os convites eram mandados no interior, que quando você aceitava, você aceita a condição de ir na festa do jeito que o dono da festa disse que tem que ser, assim, naquele horário, naquele dia, né? Com determinadas vestes. Né? Então, você aceitar o convite já é aceitar que você tem que ir com a veste certa, né? Então uma coisa ela não se desvincula da outra. Esse aqui quis dar uma de João sem braço, né, e não fez aquilo que todo mundo fazia, né, culturalmente, né, na época de Jesus. Já tinha toda uma questão. Então, acho que é essa a ideia, né? Raquel sintetizou. Mas o que mais a gente vê também na parábola, né? O que mais que vocês pensam também que é uma lição? Para a gente entrar no provérbio daqui a pouco.
Ramiro, eu acho também que a parábola, ela, como a anterior, né, ela era endereçada para os judeus, para os fariseus, mas também com esse segundo final, né, Jesus amplia para todo mundo. Sim. Porque, sim, os fariseus entenderam que era para eles, né? Tanto é que na continuação eles falam, bom, então eles vão tentar fazer a armadilha com os herodianos, né? Mandam lá perguntar para Jesus se eles deveriam pagar o imposto ou não, etc. Mas, então era realmente para eles. Mas também é para nós, né? Quer dizer, para todos os povos, né? Porque é isso daí que a Raquel falou, quer dizer, você pode até aceitar o convite, mas se você não está preparado, também você não vai poder permanecer na festa, né? Então, eu acho que esse segundo final também estende o significado da parábola para os outros povos e não só os judeus, né? Muito bom. É isso aí. Diga, Nisso. Assim, quando fala que o dono da festa enviou, né, para convidar as pessoas e as pessoas não deram atenção, não deram, assim, não deram valor, né, ao convite que foi feito, né, eu vejo assim muito como o coração, nosso coração não pode ser ingrato ao convite de Deus, né, ao chamado de Deus, né, e porque, no caso aqui, foi uma grande ingratidão deles por terem sido convidados para uma festa e eles não deram a mínima, não deram a mínima atenção, o mínimo valor, né? De terem sido convidados para algo tão especial. Não valorizaram algo tão especial que era o chamado, né, do rei, no caso, o chamado de Cristo, né? E assim, no caso, vendo hoje, assim, a gente falando espiritualmente assim falando, né? Quando se rejeita o convite de Deus, né? Se deixa muito que ser iludido pelo inimigo. Né? Eles foram fazer outras coisas que eles achavam mais importantes. Veja assim, o quanto Satanás ilude as pessoas, o quanto ele engana, né? Ah, e por isso as pessoas não dão vazão, se deixam levar pelas ilusões de Satanás e não dão vazão, não dão atenção ao convite de Deus, né? Que é ter uma vida verdadeira, uma vida plena com Ele. E ser, enfim, escolhidos, apenas não chamados. Eles foram chamados e rejeitaram, né? Porque deram lugar ao inimigo. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, a gente busca fazer, que agrada a Deus, aí a gente é escolhido, né? Se torna grato, né? Então, pensando no provérbio, a Anice já comentou algumas coisas, né? Agora, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como é que é o sentido, o significado dele, então, dentro desse contexto? A Anice já comentou que não adianta só ser chamado para a festa, mas é preciso ter gratidão, né? Ouvir bem o chamado para ser de fato um escolhido. Né? O que mais, então, que a gente pode pensar nesse significado desse provérbio aqui? E ele só aparece aqui mesmo. Eu acho que essa integridade que nós cristãos devemos ter sempre com o chamado de Deus para a nossa vida, tem que ser sempre, né? Acho que esse homem, ele aceitou o convite, mas cumpriu pela metade a parte dele. A parte do rei era convidar, e a parte dele era ir, estar lá com a roupa e estar lá no horário, né? Mas ele não cumpriu completamente a parte dele. E a nossa, como discípulo, o chamado de Deus venha, é de graça. E a nossa parte é
aceitar, obedecer integralmente, né? Nas nossas vidas. Esse cuidado de sempre estar com o coração entregue, né? Porque sempre vem situações, vem fases que vai nos fazer não desviar, mas ter mais, distrair, né, com as coisas. E nós não podemos ficar distraídos com coisas que aparecem, mas sim ter um coração sempre entregue completamente, íntegro. Isso que me vem à cabeça. Realmente é uma grande pergunta. O que para nós seria, né, essa veste nupcial, né? Que seria, para mim seria isso, seria estar com o coração entregue completamente. Aceitar as condições de Deus, né? Continuar a família. Maravilhoso. O que mais no sentido do provérbio, no significado? Vocês podem pensar, já falamos tudo, já deu para entender. Eu só faria um comentário assim, a respeito da questão dos escolhidos. E realmente, você acertou. A questão não é de tradução não, tá? A palavra que é usada é escolhido mesmo. Agora, para você chegar e dizer que tem uma doutrina de pré-determinação, né? Que as pessoas são escolhidas aleatoriamente antes de tomar uma decisão, pela vontade de Deus somente, aí é muito forçar muito a passagem, porque não é esse o contexto, porque o contexto diz. Né? Escolhido na Bíblia, no Novo Testamento, é sempre alguém que aceitou o chamado, que aceitou as condições sendo colocadas. Né? Por causa da palavra em Efésios, essa povo escolhido, né? Agora, junto com os gentios, os judeus, depois também Pedro vai dizer que vocês são massa escolhida, né? A geração eleita, né? Quer dizer, a ideia de eleito escolhido não é uma pré-determinação, é sempre alguém que ouviu o chamado e aceitou as condições, porque o chamado e aceitar as condições eles estão intrinsecamente ligados, né? Não tem como você aceitar aceitar o chamado e não aceitar as condições que são impostas por Jesus, né? Pelo menos para a gente estar no reino de Deus, vai nascer de novo, né? Aquelas coisas que a gente já sabe. É necessário nascer de novo para entrar no reino, né? É necessário nascer da água do Espírito, né? E aí, assim, muitos vão ser chamados para isso. Eu acho que é essa a ideia, muitos vão ser chamados. Mas alguns não vão dar nem ouvido. Outros vão querer entrar de qualquer jeito. Né? E aí cada um terá a sua desculpa, né? Uns vão do campo, outros dos seus negócios. Né? Outros vão achar assim, não preciso dessa festa, né? Porque vai ter evento, né? E outros vão querer entrar à sua maneira, né? Sem as roupas adequadas. Então, isso que eu penso. E a palavra é essa, escolhido. Só que o sentido de escolhido não pode ser aplicado para algo que é para ele sempre igual que fez por nós, é só pequena parte. Que a Nice falou no começo, né? Se fazer escolhido, né, Nice? Foi isso? Nós temos essa responsabilidade cabe a nós de se fazer escolhido. Porque a partir do momento que nós somos chamados, né, nós devemos viver de forma a sermos escolhidos, né? Para quando Cristo voltar, a gente não ser rejeitado por ele, mas ser escolhido e ter a vida com ele nos céus, né? Que é o nosso grande sonho, o nosso grande desejo, estarmos com Cristo nos céus, né? É isso aí. Novamente, né, vai caber a Deus aí dizer quem são, né, no julgamento, né, final, quem são os escolhidos, mas nós temos a segurança de que Jesus é o nosso advogado. Ele nos justificou, né, das várias figuras de linguagens aí para mostrar que Jesus fez a chamada expiação, pagou o preço no nosso lugar, né, com o sangue dele.
né, ele fez nos justificou, né, nos tornou a ideia do julgamento, né, no tribunal, né, quer dizer, diante do tribunal de Deus nós somos tornados justos pela graça de Jesus, né, pelo sacrifício dele. Cabe a nós mantermos nessa graça, né, nos mantermos nessa graça com as vestes nupciais aqui, né, da festa. O que mais, gente? Que a gente pode pensar mais? E tem mais algumas coisas que eu peguei aqui do livro do Álvaro também, que eu acho que dá pra gente ajudar a gente a refletir também. Sim, Ana, fala. Lá em João, né, no começo do livro de João, que ele fala, e aqueles que de antemão foram escolhidos, Sim. eles os que creem no seu nome, que dá esse sentido, né, de que foram escolhidos por Deus para conhecerem a verdade. Isso me passou agora na cabeça. Será que eu não estou conseguindo encontrar aqui a passagem? Sobre essa ideia de predestinação, né? Sim, ainda é isso, né? Sim. Deixa eu tentar ver se eu acho aqui. Ou depois a gente pode continuar conversando também sobre isso quando eu encontrar a passagem. Aqui, achei. Em Efésios 1, versículo 11. Aí eu não vou ter, assim, autoridade para dizer se essa palavra que é usada aqui ela é a melhor, tá? Ou se é um problema de tradução. Mas diz, nele vocês nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Tá? Bem, pela perspectiva da parábola, a gente não consegue perceber nenhum tipo de predestinação. Tá? Então, assim, eu vou precisar analisar melhor esse texto, estudar melhor assim, essa palavra aqui, por que essa palavra predestinação ela é usada aqui, tá? Para poder dar alguma explicação. Mas ele fala aqui, né, de ser escolhido, né? Eu acho que outra ideia, né, que outra versão traz, ao invés de predestinado, eleitos, né? Então, ou um outro sentido para escolhidos também aqui na JB diz que é herdeiros, né? Feitos herdeiros também, tá? Mas assim, quando a gente olha para a doutrina geral do Novo Testamento, a gente não consegue perceber nenhum tipo de escolha prévia, tá? Da parte de Deus, Deus já sabe quem vai fazer parte da festa. Eu acho que nesse sentido a gente pode perceber. Agora, alguma coisa que tome decisão no nosso lugar, não é possível, de forma alguma, por alguma outra percepção do Novo Testamento. A única passagem, inclusive, que traz algum indício disso é essa aqui. E a gente não tem nenhuma outra que vá determinar isso como uma doutrina. Almir, não, sobre predestinação, eu lembrei aqui de Romanos 8, não sei se foge um pouco, se a gente for lá, Romanos 8, 29 e 30, posso ler? Pode. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Não sei se foge muito aí que vocês estão conversando. Sim, não foge não, é sobre isso mesmo, são essas passagens. Agora eu vou precisar olhar se a palavra melhor utilizada é predestinou mesmo, tá? Se é essa ideia que quer se chamar,
Mas volto a dizer, assim, não tem como a gente chegar a uma conclusão, né, para o Novo Testamento de que há algum tipo de escolha prévia nas pessoas que são salvas ou que foram salvas. Como Deus ele olha para o futuro, ele sabe de todas as coisas, tá? Ele sabe quem vão ser aqueles que vão escolher e aceitar o chamado dele. Mas a gente dizer que ninguém precisa fazer nada, né? Ou que a gente já foi escolhido sem ter nenhum papel, sem não aceitar o chamado, isso inclusive é totalmente contra o que a gente acabou de ler a parábola. Então Jesus e Paulo eles estão em contradição? De forma alguma, tá? E a gente tentar entender um pouco melhor assim, qual é esse contexto. Se é um problema de tradução mesmo, ou se é uma questão... Porque as Bíblias às vezes elas trazem, às vezes os tradutores eles estão imbuídos num sistema religioso que tem uma forma de pensamento. E às vezes quando eles vão fazer essa tradução, eles têm esse tipo de coisa. Eu não posso afirmar isso aqui se é esse o caso, tá? Tá bom? Se essa palavra predestinou, ela é a melhor palavra, né? Porque aí também, se a gente vai nisso, primeiro, vai haver contradição da Escritura e segundo, vai ser uma situação de injustiça, né? Com algumas pessoas. Agora, se a gente pensa, observa dessa forma, que Deus ele já conhece tudo, ele já sabe de tudo, né? E isso não retira a nossa responsabilidade de escolha, né? De querer seguir, de querer andar conforme a vontade de Deus, ou seja, vestir as vestes, né? Isso é melhor, a gente consegue pensar melhor aqui com o Novo Testamento, com o restante do que Jesus falou, inclusive. Aqui em João 1, versículo 12, fala: contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aos que o receberam, né? Aos que quiseram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Almira, eu ia justamente comentar essa passagem que a Raquel acabou de ler aí, porque eu lembro que uma vez o Álvaro ele estava aqui, ele veio fazer uma série de palestras aqui, né? E eu não lembro exatamente qual era o tema da aula que ele estava dando, mas ele tocou nesse tema da predestinação, né? E aí eu perguntei para ele alguma coisa parecida, eu não lembro exatamente a pergunta também, mas era um pouco sobre a doutrina calvinista, né? Que tem a ver, que se baseia muito nessa ideia da predestinação, e tinha a ver com o livro de Romanos, onde existem passagens também que dão a entender que há algum tipo de predestinação, né, dependendo da maneira como você lê. E, ao mesmo tempo, existem outras como essa que a Raquel mostrou agora, né? E eu lembro que eu fiz a pergunta para o Álvaro e ele não me deu uma resposta assim muito direta, né? Mas o que eu entendi da resposta dele é o seguinte: sim, o contexto da Bíblia, você vê passagens como essa, né? Quer dizer, não pegando só, por exemplo, o versículo, né? O provérbio, mas o contexto todo da Bíblia, né? Mostra que, olha, não há um espaço para predestinação, quer dizer, existe a sua predisposição, a sua ação, né? Em você aceitar ou não o convite e agir de acordo com o convite ou não. Só que, ao mesmo tempo, pode ser que exista alguma coisa que a gente traduz como predestinação, né, que é isso aí que você falou, Deus já sabe, né, o que vai acontecer, e que a gente não entende, assim, com o nosso raciocínio, né, como que pode ser isso, então? Se eu sou predestinado, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a livre escolha de aceitar ou não o convite, né, como é que é isso? E a gente não consegue entender, né? A gente quer uma resposta, mas ele falou, pode ser que a gente nunca vai entender mesmo, né? Porque não está na nossa capacidade que as duas coisas podem ser ao mesmo tempo. Mas para Deus pode ser que seja, né? A gente nunca vai saber isso. Mas, de fato,
como está aqui, claro, né, nesse versículo, e até no próprio personagem que Jesus descreveu lá na parábola, né, tinha pessoas que aceitaram o convite, tinha pessoas que não aceitaram o convite. Tinha pessoas que aceitaram, pelo menos uma pessoa que aceitou o convite, mas que não agiu de acordo com o que era esperado dela depois, né? Então, isso é claro no texto, acho que ir contra isso também é ser teimoso, né? Beleza, muito bom. Boas questões aí para a gente meditar, né? São aquelas que talvez a gente não consiga realmente compreender como é que Deus concilia essas duas coisas, né? Nessa presciência. Eu acho que o contexto lá de Romanos é um contexto, inclusive no texto de Romanos, em que ele está falando, Paulo está meditando lá, né, nessa coisa que ele não consegue entender mesmo, né, de Deus, né? Um pouco antes, né, ele fala aquela canção, né, as grandiosas pensamentos de Deus, lá em Romanos 8, 7, né, e por aí vai. Então acho que tem a ver com isso também, né, que a gente não consegue alcançar todas essas coisas da qual Deus consegue trazer para nós. Tá? Bem, fechando aqui, né, só para a gente fazer assim um resumo, tá bom? Então acho que, assim, uma coisa, vamos ficar naquelas coisas, né, que eu acho que a gente pode ter mais certeza, talvez, né, assim, como eles se baseavam numa condição prévia, né, que os colocava no reino, como serem descendentes do povo de Israel, né, dos patriarcas, né. Hoje também não há nenhuma condição prévia que nos coloque no reino. É necessário que a gente aceite o convite e as condições de entrada e de permanência, tá? No reino. Pela parábola, isso não tem dúvida do que a gente leu, né? E é interessante, para Jesus, assim, os números, eles significam muito pouco, né? Então, a gente vê aqui, né, ele fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Então, quer dizer, não é a questão numérica, né, para Jesus, mas é a questão realmente de você aceitar o chamado, né, e aceitar as condições, né? E a gente pode pensar que no céu vai haver surpresa tanto para um lado quanto para o outro, né? Às vezes pessoas que a gente acharia que estariam lá não vão estar, né? E do contrário também, pessoas que a gente não acha que estariam vão estar, exatamente porque segundo os padrões de julgamento de Deus, né, essas pessoas vão ser aceitas, né? Vão ser as escolhidas que vão estar lá, né? Então são esses pensamentos. O que mais que vocês pensam aí também? O que a gente pode... Quando eu vejo essa situação, né, de ser a nossa resposta que determina se seremos escolhidos ou não, é o foco principal de Deus dado ao homem, que é o livre-arbítrio, né? Desde o começo, Deus deu o livre-arbítrio para o homem decidir sobre sua vida. Lá em Adão e Eva, ele falou, não coma dessa árvore. Ele poderia proibir, ele poderia proteger a árvore de forma que eles não teriam acesso à árvore, né? Mas ele falou para o homem e para a mulher, vocês podem escolher, não escolham essa árvore. E, né, com o tempo, a gente vê lá nos profetas e até a vinda de Jesus, sempre a base dessa união de Deus com o homem foi o livre-arbítrio, né? Nos dá em nossas mãos a opção de sermos escolhidos. Muito bom. Acho que a Anice saiu, né? Caiu aí. Tá joia. Acho que muito bom.
estar com vocês aqui. Semana que vem a gente vai pegar os 2 últimos, tá? Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o outro é, deixa eu tentar lembrar aqui, aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, tá bom? A gente vai fazer esse estudo aí com vocês. Ok? Então, acho que podemos encerrar. Algumas coisas a gente consegue responder, outras não. Então, algumas indagações, perguntas, né, para a gente poder pesquisar mais. Galera. Não? Beleza. Então tá bom. Então vou pedir para o Diniz fazer a oração final, então. Faz favor, por favor. Sim, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade para pensarmos na sua palavra e refletir nos ensinamentos que o seu Filho nos trouxe por meio das parábolas e dos provérbios que ele proferiu e deixou até nós por meio da Bíblia. Muito obrigado também pela disposição do Almir em nos ajudar nessa tarefa. Obrigado por essa semana que passou, Pai. Fique com todos nós nos dias que virão. Acima de tudo, obrigado por Jesus, que está sempre conosco. É a razão de nos unir. Em nome dele que nós agradecemos. Amém. Amém.